igreja presbiteriana se instalou em Nova Friburgo através do missionário e reverendo norte-americano John Mary Keeley no ano de 1898. O missionário Mary Keeley teve o apoio do pastor protestante John Gaspar Meyer, professor de alemão do notabilizado Colégio do Inglês John Freese. Os presbiterianos instalaram um seminário em Nova Friburgo, que posteriormente foi transferido para Campinas. Foram autorizados a praticar os seus cultos no templo protestante, que na ocasião funcionava na Praça Paissandu. Posteriormente, tiveram seu próprio templo no centro de Nova Friburgo, no Cônego, Amparo, Olaria e no distrito de São José do Ribeirão. Realizaram igualmente cultos para os protestantes quando esses não tinham um pastor. Contrariamente, os presbiterianos tiveram muitos incidentes com a Igreja Católica em Nova Friburgo. O pastor Luiz Gustavo Castilho instalou um centro de memória para contar a história de mais de um século da Igreja Presbiteriana em Nova Friburgo. Luiz Gustavo, nós estamos aqui na galeria dos primeiros pastores aqui da Igreja Presbiteriana. Vamos então começar pelo primeiro, né? Muito bem. O primeiro aqui é o reverendo John Mary Keeley. John Mary Keeley é um norte-americano, chegou no Brasil em 1890, por aí. Ele é considerado um dos maiores fundadores de igreja na região sudeste do Brasil. O John Mary Keeley chega aqui em Friburgo com um pastor norte-americano também, John Rockwell Smith, que se destaca na plantação de igreja no Nordeste, mas eles chegam aqui em 1892 para fundar o primeiro seminário protestante do Brasil, né, que funciona na Praça Getúlio Vargas, onde é o atual ex-fórum de Friburgo, Júlio Vieira Zamit, né? E depois nós temos o reverendo Erasmo de Carvalho Braga, uma figura importantíssima na história do estado de São Paulo, né? Brasil, né? De todo o Brasil, né? A contribuição dele, né? Um dos fundadores da USP, um dos fundadores de alguns eventos do Mackenzie, tradutor e grande pastor. Ele pastoreou a nossa igreja por apenas um ano, né? Ele foi presidente da Assembleia Geral das Igrejas Presbiterianas do Brasil, veio aqui na região para fundar a igreja de São José do Ribeirão, né? Nós temos algumas fotos históricas aqui desse momento, de 1905. Né? Então, depois o Thomas Jackson Potter, que foi responsável por dar continuidade no seminário, que era aqui em Friburgo, e foi para Campinas. Durante mais de 20 anos ele foi diretor do seminário de Campinas, e depois uma série de pastores que vem nessa história tão bacana que a igreja tem nos 120 anos. Pastor, em que contexto histórico a Igreja Presbiteriana veio para Nova Friburgo? A Igreja Presbiteriana chega no Brasil em 1859. Então ela se estabelece como a primeira igreja para o Brasil. Embora houvesse uma congregacional que atendia ingleses no Rio de Janeiro e a luterana de Friburgo, que atendia alemães que moravam aqui em Friburgo, a igreja chega com Simonton na primeira investida, né, missionária no Brasil, e Friburgo acaba sendo escolhido para receber o primeiro seminário, talvez por ser um pouco distante daquele movimento que havia no Rio de Janeiro, São Paulo. Friburgo é palco do primeiro seminário. Então chegam dois grandes homens para começar esse seminário. Vieram alunos do Rio e de São Paulo para estudar aqui, entre eles o Vicente Temudo Lessa, que acaba sendo depois um historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma figura notória dentro da Igreja Presbiteriana no Brasil. E ele funciona aqui só por 4 anos. Realmente a distância de Friburgo com o eixo cultural Rio e São Paulo era muito distante. Então o seminário vai embora, mas o John Mary Keeley fica aqui em Friburgo. Ele permanece por quê? Porque não havia na cidade
e ele entendia Friburgo sendo uma cidade promissora para o interior do Rio de Janeiro, né? E também a presença dos alemães aqui era uma oportunidade cultural muito grande, né? Então ele permanece e funda a primeira igreja para Nova Friburgo. Friburgo não tinha uma igreja que pregasse o evangelho protestante em português, então ele fica, permanece e começa assim a história da igreja. E como é que foi a relação com os protestantes da igreja luterana? A relação foi muito próspera, né, e muito amistosa, porque o pastor da igreja luterana naquele momento, Johann Caspar Mayr, ele era de formação calvinista, embora fosse suíço de língua alemã, né, e estivesse pastoreando uma comunidade alemã, ele entendia a necessidade que havia do evangelho alcançar a cidade, tanto que a igreja presbiteriana começa dentro da igreja luterana e permanece ali por 20 anos, né, fazendo seus cultos. Num horário era o culto presbiteriano em português e em outro horário era o culto luterano em alemão, né? Então a relação sempre foi muito boa, como permanece, graças a Deus, até o dia de hoje. Nós temos uma grande amizade, né? A igreja luterana, em alguns momentos de falta de pastor, foi pastoreada por pastores presbiterianos. Inclusive eu tive a oportunidade de ajudar a igreja luterana por 6 meses, né, quando o reverendo Armindo Miller saiu, né, enquanto não vinha um outro pastor, né, eu tive a oportunidade e o privilégio, né, de ajudar aqueles irmãos lá na igreja luterana. Agora, você falou de serem bem harmônicas. O que estabelece a diferença entre a igreja presbiteriana e a igreja luterana? A igreja presbiteriana e a igreja luterana, em tese, elas podem ter nas suas ideologias, na sua teologia, no seu pano de fundo teológico, muitas semelhanças, né? A verdade é que a maior diferença são as diferenças culturais, né? Toda a igreja, todo o evangelho, em tese, elas vão ter diferenças culturais, né? Por conta do lugar onde você está, por conta da cultura, de como o evangelho se relaciona com a cultura. Então eu acredito que o sistema de governo luterano e presbiteriano, em todas as outras denominações, tem sistemas diferentes também, mas eu acredito sinceramente que existe uma unidade essencial naquilo que se prega, naquilo que se fala, né? A unidade mais importante é Jesus e é o evangelho. Centro de memória que você chama? Chamamos de Centro Pro Memória. Centro Pro Memória. Aí o visitante tem a galeria, né, dos pastores, de todos os pastores que passaram pela igreja presbiteriana aqui de Nova Friburgo, né? E a seguir você tem uma cronologia que você criou ali, né? Sobre... Você queria explicar um pouquinho sobre esse quadro? Então, aquela cronologia que nós colocamos aqui é para ajudar quem chega aqui a ter uma dimensão de onde e como a igreja começou e quais foram os percursos históricos que ela fez até chegar nos dias de hoje. É importante para dar uma visão geral de que essa igreja veio produzindo frutos ao longo da história, né, e entender o legado que ela vai deixando na cidade, né, e na região, né, porque a igreja de Friburgo ela plantou igrejas que fomentaram culturas em cidades vizinhas. Por exemplo, a primeira igreja que nós fundamos foi a igreja de Barra Alegre. Né? Sabemos que a igreja de Barra Alegre foi a maior igreja do presbitério da região serrana. A igreja de Barra Alegre, nos idos de 1920, 1930, chegava a ter 600 membros, né? Por quê? Porque havia uma comunidade rural muito grande.
Aí você já está falando de uma ramificação, porque Friburgo foi antes, né? Sim, né? Mas eu quero mostrar uma como... a capilaridade da igreja. Sim, mas como a igreja, ela identificou uma comunidade, ela foi lá, plantou, também em São José do Ribeirão, também em Alto do Jequitibá, em Minas Gerais. A igreja de Alto do Jequitibá é uma igreja extremamente importante. Por quê? Porque ela foi uma igreja fundada com os membros da igreja luterana de Friburgo. Mas como não havia ainda muitas igrejas luteranas no Brasil, o povo que foi mandado para a terra de Alto Jequitibá, lá em Minas Gerais, eles não tinham quem pastoreasse eles. Então o pastor da igreja, o John Mary Kyle, ele se propôs a pastorear esse povo desde que eles se tornassem presbiterianos. E a revista Manchete, na década de 60, fez uma matéria muito interessante sobre a cidade de Alto Jequitibá, que ela foi considerada a primeira cidade protestante do Brasil, né? E ela era conhecida naquela região como Protestantópolis, né? Então, a igreja evangélica presbiteriana naquela cidade, ela mudou, né, e deu tônus a toda a configuração social da cidade. A igreja também, ela tem essa função, né? A igreja presbiteriana de Friburgo, ela agregava na década de 40 e 50, até a década de 60, muitas pessoas que não eram da comunidade cristã por seus eventos culturais, né? Como teatro, como esporte, né? Numa época em que você não tinha tantas opções. E a igreja, então, ela vai construindo a sua história paralela à história de Friburgo, né? E dando realmente contribuições muito preciosas. Então, quando você pega o nosso livro de Atos, Janaína, você vai ver que na história da igreja não está só a história da igreja, está a história da cidade. Com certeza. Qual é o primeiro registro que você tem aí? Qual é a data? De 20 de setembro de 1898. 1898. Então é uma reunião preparatória para a reunião que aconteceria no dia seguinte, né, onde são examinados os membros que vão ser batizados e recebidos por transferência do que aqui eles chamam de Igreja Evangélica dos Alemães, né, que hoje é a Igreja Luterana, né? Essa reunião foi presidida pelo John Mary Kyle e assina esse livro o reverendo Álvaro Reis, que foi um nome também de vulto na Igreja Presbiteriana do Brasil, construtor da Catedral Presbiteriana, né, do Rio de Janeiro, pastor daquela igreja por muitos anos e o primeiro presidente da Assembleia Legislativa da Igreja Presbiteriana no Brasil. E você já fez uma leitura de todo esse livro? Do livro 1 e do livro 2 já. E era assim, o que tem de interessante assim, que você pode destacar? Olha, você vai ter algumas coisas, em alguns outros livros mais na frente também. Por exemplo, nesse livro 1 aqui, você vai ver algumas questões que nos trazem à memória pessoas importantes na comunidade, como o Menezes Vanderlei, né, que foi um grande historiador, um grande pensador, um grande intelectual. No Pró-Memória de Friburgo, nós temos um documento que o coloca como... Ele era colaborador do jornal friburguense. Isso, né? Então... Maçom também, ele, o Alberto Meia, foram pessoas influentíssimas na cidade. Mas tem comentários assim sobre, foge um pouquinho dessa questão da religião? Sim, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, né? A igreja orando, né, para que o contexto de guerra que estava acontecendo, né, as coisas que estavam acontecendo, situações que vinham sendo sobre Friburgo. Particular? Nós temos alguns detalhes aqui de fábricas que estavam sendo plantadas em Friburgo, e ideias para se aproximar das comunidades, das vilas operárias, né? Por exemplo, quando o registro de membros da igreja eram feitos, era dado detalhes sobre onde eles moravam, onde eles trabalhavam. Então, tudo isso é um acervo documental muito forte para a cidade. E está à disposição, né, de um pesquisador. Sim, à disposição de tudo que está acontecendo. E é interessante também, Janaína, uma coisa que eu vi num livro que está no nosso acervo aqui, mas curiosamente esse livro não é um livro de Friburgo, é de uma igreja de Barra Alegre. Né? Mas eu acredito que também, se eu procurar aqui, eu vou achar nisso aqui. Mas ele fala sobre culturas, né? A igreja sempre foi suscetível ao tempo, né? E
algumas coisas eram prerrogativas, né, que marcavam a história de Friburgo. Então, eu tenho um livro de disciplina ali, Janaína, muito interessante, de uma jovem que foi disciplinada, né, por uma prática indevida, que se eu falar, muita gente vai rir, né, mas ela traz há uma descrição de hábitos. Ela foi disciplinada porque ela conversou com uma pessoa estranha e subiu numa motoca, assim é registrada, né, e deu uma volta pelo centro da cidade, né, na garupa de uma motoca de um jovem que talvez não tivesse. Não, é uma coisa. Uma motocicleta. Sim, mas isso é 1920, 1925, né? E ela foi disciplinada porque isso não pegou bem para a sociedade. Uma jovem, né? A gente acha engraçado porque hoje seria uma coisa absolutamente, até porque quantas pessoas não vêm de moto para a igreja, né? Mas uma jovem subir na garupa de um estranho, de uma motoca e sair pela cidade de moto, isso foi um absurdo. A história dessa coisa diverte a gente, né? Exatamente. Diferença comportamental. E é interessante que eu acredito, Janaína, que esse padrão cultural que talvez a igreja tivesse com um pouco mais de rigor, ela fosse um padrão da sociedade de uma maneira geral. Não era... Você cita alguma coisa sobre questões sociais, fim da escravidão, problemas de libertos, alguma coisa assim? Não, a igreja não... Estava bem recente, né? Estava recente o fim da escravidão, mas eu nunca vi... sociais em relação aos libertos. Eu nunca vi nenhum registro sobre isso. Né? As primeiras atas, elas têm uma tendência de ser mais histórica do que as atas atuais. Né? As nossas atas atuais hoje são técnicas. Por exemplo, hoje nós não temos mais atas manuscritas, né? Mas nós temos atas digitadas, né? E muito mais técnicas, elas são mais objetivas. A própria descrição das atas... Mas nessa época não, as atas elas eram realmente muito detalhistas, elas davam conta da história, né? E você tem, além dessa ata que a gente está mostrando aqui, você tem todos os livros, vocês não perderam nada, né? Na memória, todos os livros com essa sequência, né, dessas atas. Na tragédia de 2011 nós quase perdemos tudo. Nossa, nem fala. Já pensou perder esse material? Inclusive esse livro que está aqui, eles estavam todos guardados na secretaria da igreja, em uma parte debaixo do armário, né? E eu assumi a igreja, no 1º de janeiro de 2011. A tragédia foi no dia 10 de janeiro, né? E como eu assumi a igreja estava muita gente de férias, não tinha muita coisa para fazer, eu resolvi pegar as atas e dar uma lida, né? Eu sempre tive um apreço pela história da igreja e não tinha muita coisa para mim fazer naqueles dias, e eu achei que não era um bom lugar para as atas ficarem. Eu trouxe todas elas para a minha sala, né? Sorte que está aqui no último andar. E 10 dias depois, quando entrou água, não entrou muita água na igreja, mas aonde as atas estavam ficou inundado. Então nós teríamos perdido todas as atas se não fosse a minha curiosidade de ler esses livros aqui. E você tem a fotografia ali onde era a igreja, na Alberto Brauna, né? Sim, a igreja ela era exatamente entre o edifício Mazei e o Hotel Fabris, né? Funcionamos ali desde 1918 até 1977, né? Quando num culto público a igreja já tinha construído aqui a igreja da Oliveira Botelho, ela saiu em procissão, né, pela Alberto Brauna, entrou na Oliveira Botelho, teve um ato de inauguração que contou com a presença do então prefeito Alencar Pires Barroso, né, e o pastor Hélito Eckert, que veio cortar a fita, porque foi o pastor que começou. Nós tivemos a honra de ter o pastor Hélito Eckert conosco aqui no aniversário de 120 anos. Ele já está bem idoso, mas com muito vigor, pregou, leu poesia para a gente aqui. Foi um tempo muito bom. E você também tem um acervo fotográfico muito rico. Sim, nós temos um acervo fotográfico, né? Acredito que poderia ser melhor, né? Mas nós temos um acervo que nos dá conta aí de momentos importantes na história da igreja, como a construção do templo, a igreja na década de 30, na década de 40, na década de 50, né? A mocidade da década de 60. Esse ano foi um ano interessante porque a mocidade da década de 60 resolveu se reunir, né? E fizeram
dia muito bacana e me chamaram, né, para trazer uma palavra para eles. E eu falei assim, tem alguma coisa errada com essa mocidade, só tem gente de 70 anos aqui, né, mas foi um tempo muito bom, porque a igreja, como eu te falo, ela não foi só uma instituição religiosa, ela foi uma instituição social. Talvez naquela época com uma envergadura muito maior do que hoje. Sim, porque o Estado, a figura do Estado não era como é hoje. Então, a igreja tinha esse assistencialismo, né? Sim, mas mais do que isso... Você tem uma foto ali de senhoras, né? Sim. Que umas senhoras da congregação aqui da igreja, né? Que faziam um trabalho assistencial. Sim, né? Sim. Mas mais do que isso, eu faço uma análise sociológica da igreja, assim, numa época que você não tinha internet, em que os clubes não eram acessíveis, eram poucos e não eram acessíveis a toda a comunidade. Você não tinha televisão com um monte de canal, você não tinha tanta coisa para se fazer, né? Há uma história de que havia uma mesa de ping-pong aqui na igreja, que aos sábados ficavam mais de 40 jovens aqui, membros da igreja e não membros da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela tinha um vínculo atrativo para o social. Ela era muito mais do que um órgão religioso. Ela trazia os jovens, havia teatro, havia músicos, os jovens vinham tocar violão. Então, hoje não, os jovens hoje estão dispersos. Os jovens hoje vão para shopping, os jovens hoje vão para as baladas, os jovens hoje vão para onde eles querem ir, porque eles têm muita opção. Tem que se adequar ao seu tempo. Né? Mas a igreja, ela era uma grande opção de entretenimento também. E você tem aqui no Centro Pro Memória, né, da Igreja Presbiteriana, foi o primeiro púlpito? Sim, tá ali? O primeiro púlpito que foi colocado na igreja em 1918, né? Tá. Porque até 1918 nós funcionamos na igreja luterana, lembra? Então nós usávamos o púlpito da igreja. Quando ela veio para cá, esse foi o primeiro púlpito e as primeiras cadeiras que ficavam no púlpito, né? Foram restaurados, foram encontrados meio que jogados ao lixo, né? E eu restaurei, trouxe para cá e a gente pôde aqui preservar um pouquinho da memória. Você que criou então o Centro de Memória. Quanto tempo ele tem aqui? Ele foi organizado em 2014, né? E evidentemente que eu não fiz isso aqui sozinho, né? Eu fui o organizador, né? Eu tive uma orientação do meu professor de fora, mas eu contei muito com a ajuda aqui local do presbítero César Pedro, do presbítero Renê e do presbítero Jonas Matos, né? E esse pró-memória leva o nome do presbítero Cláudio Rezende, que foi um presbítero que faleceu no dia da organização, no mês da organização, tanto que quando nós acabamos aqui, fomos até a casa dele, fazer uma visita. Ele conheceu aqui só por fotos, ele não pôde vir aqui, mas ele foi o presbítero que me chamava e dizia: olha, você possivelmente vai ser o último pastor com contato com quem é da fundação, porque eu estou morrendo, o Jonas está morrendo, né? Mas o Jonas está vivo, está bem firme até hoje, mas os antigos estavam já morrendo, né? E eu era a última ponte de contato com eles, então eu tinha pouco tempo para angariar essa história, né? E preservar essa história. Uma outra função aqui importante, né, é que nós, quando preservamos aqui, nós podemos mudar lá embaixo, né? Eu penso que a igreja precisa ter uma dimensão adequada à sua geração. Então, se a igreja permanece com aquele arquétipo antigo, ela não consegue dialogar com a nova geração. Claro. Então, nós temos lá uma igreja moderna lá embaixo, uma igreja cheia de recursos tecnológicos, né? Mas ela não apaga a história, porque a história está preservada aqui. Essa foto aqui é interessante, que é uma vista aérea da igreja, né, na década de 40, né? Você vê que essa foto aqui, você tem a igreja, na Albert Browne, né? Você tem a sociedade, ou pelo menos o que era o escopo da SEF lá no fundo, e você não tem aqui nem o Hotel Fabris e nem ainda o edifício Mazei, né? Então tal estrutura da Friburgo Colônia mesmo, né? Você tem uma visão parcial do que é o centro de Friburgo, como Albert Browne. Você consegue ver a linha de trem passando aqui. Eu tenho essa foto aqui melhor, né? Isso aqui foi a igreja presbiteriana em Cônigo,
A igreja presbiteriana do Cônigo é uma igreja bem antiga também lá. A igreja foi totalmente destruída, né? Pegou fogo. Esse aqui é um cartão, né? Com os 3 primeiros pastores da igreja luterana, o Sauer, Meyer, Hopfer e o Alberto Meyer, que era uma espécie de líder lá também, mas ele permanece na igreja luterana até organizar a igreja presbiteriana. Então ele vem para ser o primeiro presbítero da igreja presbiteriana, né? E aqui você tem o prédio onde funcionou o seminário, né, que hoje, aqui nesse prédio aqui, é o Fórum Júlio Vieira Zamit. Essa rua aqui, que entra aqui, é a rua... Como é que é o nome da rua? Qual? Ernesto Basílio. Aqui seria Ernesto Basílio, para Getúlio Vargas estaria aqui na frente, né? Aqui você tem um resumo histórico do que acontece aqui nos primórdios da igreja presbiteriana. E essa foto aqui é a primeira fachada que o templo teve em 1929, antes de ter a pequena torre, né? É interessante que você percebe a calçada da Alberto Braun bem maior do que ela é hoje, né? E Alberto Braun com um piso ainda de chão. Isso é muito interessante. Aqui já na década de 40, né? Aqui nesse resumo histórico aqui é chamado de fachada atual da igreja, né? Como é que ela é? Aqui antigamente não tinha torre, tinha só esse lado aqui, ó. A torre foi feita na frente da igreja. Isso trouxe a igreja um pouco mais para frente, perdeu essa cerca aqui, essas colunas aqui foram tiradas. Essa revista de que ano? 1948. Aqui o Bernardino de Souza, que foi o pastor que trouxe a igreja lá da luterana para aqui, foi o que construiu o templo, né? E você, assim, qual é, no caso, as pessoas de fora que queiram conhecer, né, esse centro de memória, porque, na verdade, vamos tirar o aspecto religioso, você tem um aspecto histórico. Sim, né? evidentemente. A gente vai chegar aqui, a gente vai ver uma igreja que funcionou no Alberto Braun, a gente vai Você pode ver as fotos aqui, você vai ver aqui naquela foto da construção da igreja, vários calhambeques parados na rua. Isso é história de Friburgo, né? Como é que era a roupa, como é que era a cultura, como é que eram os procedimentos, como as pessoas se vestiam, né? Então tudo isso é um background cultural muito grande. De Friburgo. E aí, uma pessoa, quer dizer, qualquer pessoa pode visitar. A nossa secretaria funciona de segunda a sexta-feira, de 8h30 da manhã até meio-dia, depois de 2h da tarde até às 17 horas. Qualquer pessoa que queira visitar o Promemória, né, pode vir aqui solicitar a Raquel, que a Raquel vai trazer aqui para conhecer. Se quiser ter uma visita aqui acompanhada pelo pastor, para bater um papo, tomar um café, pode ajudar um pouco, né? Colégios também, né? Sim, nós já recebemos alguns colégios aqui que vêm aqui contar a história, né? Então é só marcar, e teria que marcar a hora, né? Porque agenda a hora comigo, porque também no Colégio Anchieta, isso. Tem um centro de memória, também tem que ser agendado, uma visita programada. Muito interessante. E com certeza quem entrar aqui vai encontrar algumas personalidades da cidade, né, no meio de todo esse povo aí, né, pessoas que foram importantes na história de Friburgo, como por exemplo Menezes Vanderlei, o Alberto Meyer, que foi presidente da Câmara dos Vereadores de Nova Friburgo, numa época que não havia prefeito. Então, dono de um colégio também, né? Dono de colégio, sim, né? Você vai ver o presbítero Francisco Rocha, né, que foi muito conhecido na cidade porque ele era administrador do cemitério São João Batista. Ele foi o primeiro protestante a ser enterrado
na ala católica do São João Batista, né? Pelo carinho, sim, pelo carinho que se tinha com ele, que se tinha com a família dele, né? Uma figura realmente importante da cidade. O Brasil é um país tolerante com a religião, né? A gente Sim. não tem problema de intolerância religiosa, não, né? Não temos. E nem podemos, Janaína, pegar eventos isolados e generalizá-los. Eventos isolados vão acontecer em qualquer situação. A radicalidade, o radicalismo religioso, ele está presente em todos os segmentos, né? Eu acho que o grande desafio nosso é tentar olhar, né, para o movimento de uma maneira geral, entender entender que nós vivemos num país absolutamente livre. O Brasil é um país muito tolerante, né, em relação, olha, eu vou te dizer, em relação a quase tudo.